Tudo bem, família? Nesse vídeo eu vou falar sobre a solda de ponto a ponto que nós utilizamos para soldar a chapa fina. Mas lá fora recebemos críticas dos gringos que não pode fazer isso porque acaba incrustando a escória dentro da solda. Pode, não pode? Nesse vídeo eu vou falar se pode, se não pode, dar dicas e soluções incríveis para você não ter problema na hora da solda. Vem comigo! Quando eu falo que recebemos crítica lá de fora, já recebi vários comentários em inglês dizendo que está errado soldar ponto a ponto. Mas a gente não dá bola, sabe como é a vida. Temos aqui a experiência de mais de 25 anos em serralheria e sabemos qual é a forma de se trabalhar onde não temos problema algum. Mas aí um dos inscritos do canal deixou essa dúvida. O HNRLBO disse: boa tarde, Fábio. Vejo muito gringo falando que soldar ponteado é errado, porque a escória fica presa entre os pontos e enfraquece a solda. Qual a solução para isso? Ah, vamos lá. Não sei o seu nome, porque o nome tá várias letras, mas vamos lá. Para responder essa dúvida, podemos soldar ponto a ponto com o eletrodo revestido ou não? Se nós formos entrar dentro da parte de literatura de solda, que é aquele que você vai estudar aí no Senai, no curso técnico, para você fazer o curso de solda, você vai ver que não se deve fazer isso. Por que não? Primeiro, no curso de solda você não ensina a soldar a chapa fina, chapa 18, chapa 20, chapa 22. Jamais, não é isso que se usa lá. Lá, quando vai soldar a chapa fina, entre aspas, é chapa aí de 1/4, que é 6,35 milímetros, né? Uma chapa com mais de 6 milímetros de espessura. Então é óbvio que uma chapa dessa você não vai soldar dando ponto a ponto. Você vai vir chamando o cordão de solda, ou como alguns chamam também de filete, fazendo um filete de solda. Bom, é assim que se faz mesmo. No curso você vai aprender isso. Quando você vai fazer o curso, você não vai soldar chapa fina do tipo tubo redondo, o tubo industrial redondo, o tubo industrial quadrado, o retangular, o famoso metalon. Você não vai soldar isso, até porque se pegar um iniciante e já iniciar assim, ele começa a furar, ele desiste, muita gente desiste. Já numa chapa grossa, não. Você vai conseguir abrir melhor o arco, vai poder afastar um pouco mais, aproximar, até você aprender a soldar. Então vamos lá, respondendo, você pode soldar ponto a ponto? Não. Pode incrustar escória entre um ponto ou no outro? Pode sim, claro que pode. Por isso, lá fora eles falam que não pode. Mas lá fora eles não soldam chapa fina, é a coisa mais rara do mundo. Pode acessar os canais gringos, que vocês vão ver eles usando sempre chapa grossa. Quando eles vão utilizar um perfil industrial aí, um metalon, por exemplo, eu vejo lá quando ele é fino, é chapa 2 milímetros aí, uma chapa 14. Eles não utilizam igual aqui, chapa 18, chapa 20, chapa 22. Não usa. É claro que eles não vão dando ponto a ponto. E mesmo quando eles utilizam chapa 2 milímetros, é raro você ver alguém soldando com ele todo revestido. Você vê eles soldando com o quê? MIG. Claro, a MIG não faz com que fique escória no meio, até porque o gás de proteção na MIG, ele é um gás inerte, ele não participa da solda, ele não vai lá e participa da poça de fusão. Agora, a MAG sim, então cuidado, porque a MAG, às vezes você está soldando e você vê que fica uma escóriazinha, uma casquinha às vezes, em alguns pontos dela. O que é isso? É porque o gás, o CO2 puro, ele participa, ele é um gás ativo. Por que ativo? Ele entra na poça de fusão e ele mexe lá na solda. Ele é como você fazer um bolo, você não coloca o ovo ali na farinha trigo, é isso. Ele é como se fosse o ovo ali na farinha. Você mexe, ele está dentro da massa. A MIG não entra no ingrediente. Ela fica só aqui, ó, protegendo a poça de fusão. Ela cria um escudo e protege, mas ela não entra lá dentro. Já o CO2, ele protege e ele entra. Por quê? Ele é um gás ativo, por isso se chama MAG. O A do MAG é ativo, né? Active. Então, ele penetra, ele ajuda a dar penetração. Por isso que o CO2 dá mais penetração. Por isso que se usa mais o processo MAG quando precisa maior penetração. Mas ele gera uma escoriazinha que não incomoda, não. É bem fácil também depois de você passar uma escova rotativa ali, ou uma escova de aço e remover. Então eu só estou dizendo isso para vocês porque lá fora eles usam a MIG ou a MAG e eles nem removem. Pode ver que é raro você ver um vídeo da gringa que eles usam esmerilhadeira para desbaste. Muito raro, eles sempre gostam de deixar o cordão. Aqui não, nós vamos fazer um portão, imagina se você deixar os cordão, o cliente vai olhar e falar, eu não quero isso.
Eu quero tudo lisinho. A meia esquadria eu quero liso. Quanto mais liso, mais bonito ficar é melhor. Então nós temos que fazer o quê? Nos adaptarmos, que você vai fazer o curso de solda, vai começar a soldar chapa fina e aí você vai se adaptar a aprender penetração sem furar. Pode acontecer furo? Pode. Até eu às vezes posso acabar fazendo um furo, é normal. Agora você vai vir dando ponto a ponto porque não dá para soldar chapa fina puxando o cordão. Então você deve estar pensando, Fábio, então é errado dar ponto a ponto, porque se na literatura de solda nós aprendemos que soldar com eletrodo revestido de ponto a ponto pode acabar a escória ficando entre um ponto ou outro, está errado. Sim, em chapa grossa está errado. Em chapa fina, não. Aí você vai falar, como não? Não é a mesma coisa a literatura de solda? É. Só que chapa fina, o que vai acontecer? Ela é fina. Então, a partir aí de 65, 70 amperes na máquina corrente, já está praticamente querendo dar penetração. Se soldar então em 80, 90, eu gosto de soldar muito a 90, 95 amperes, aí que dá penetração mesmo, mas tem que tomar cuidado também, fura fácil. Então, já dá penetração. Então, se por um acaso ficar alguma escória entre um ponto ou outro, numa chapa fina não vai ter perigo de romper, assim, se você fizer uma solda correta, mesmo que fique, não tem problema. Dá para resolver isso? Dá. Vou mostrar uma técnica que eu não vi ninguém ensinando, como você evitar, que é uma técnica que eu já uso há um bom tempo, que dá para você fazer isso e acabar até removendo caso ficou alguma coisa no vão. Por quê? A escória, quando você vai soldar uma chapa grossa, o que é o certo fazer? Vai fazendo cordão. Vamos supor que não terminou o cordão, acabou o eletrodo. O que nós fazemos? Vem com o martelinho picador, remove a escória, passa aqui uma escovinha para não deixar nada de escória ali, emenda o cordão e continua. Esse é o correto. Mas na chapa fina não dá. Se você puxar um cordão, vai furar. Então o que você vai fazer? Vai vir no ponto a ponto. Pode acontecer de incrustar alguma coisa? Pode. Mas não tem problema, chapa fina não tem problema, porque se você deu penetração, jamais a solda vai partir ali porque ficou alguma escória em algum intervalo de solda. Fábio, por que você está falando isso? Baseado em quê? Baseado nos meus mais de 25 anos de experiência em serralheria. Quantos e quantos? Eu não sei, eu não tenho nem como contar quantos portões eu já fiz. E nenhum deles veio da rachadura. Por quê? É o segredo de você saber soldar. Então cuidado com corrente baixa, porque isso também vai ajudar a dar escória no meio dos pontos. E outra coisa já para te ensinar para você não ter problema. Além da corrente baixa na inversora de solda acabar deixando impregnar a escória no vão dos pontos, por isso é melhor subir um pouco mais a corrente se estiver acontecendo isso com você, também o segundo fator, eu bato nessa tecla incansavelmente. Compre eletrodo de qualidade. No mercado tem diversas marcas, mas cuidado. Fábio, mas como que eu faço? Fala uma marca. Eu sempre recebo mensagem aqui, família. Fábio, fala uma marca. É muito arriscado. Eu já usei uma marca de eletrodo no passado, isso há muitos anos, eu nem tinha canal aqui, que era muito boa. De repente começou a ficar ruim. Então isso acontece muito no mercado, independente seja de solda ou o que quer que seja. Quantas marcas vocês já viram que era top, líder de mercado, hoje nem está mais no mercado, você nem vê mais produto deles. E é isso que acontece, uns que são bons ficam ruins, outros que são ruins ficam mediano, quem é mediano fica bom, varia muito, tá? Mas é o seguinte, quer uma dica? Preço. Já dá uma olhadinha no preço. Não dá para fazer um eletrodo de qualidade sendo baratinho, difícil isso acontecer. Não dá para colocar todos os ingredientes que vai aqui, tanto no aço, que é a alma do eletrodo, quanto no revestimento do eletrodo. Então, eletrodo que não tem qualidade, ele vai faltar o que deve ter aqui nos componentes químicos do revestimento. Nesse revestimento, os produtos químicos dele é feito para fazer a proteção da poça de fusão na hora da soldagem, porque não tem gás. O gás, então, é formado dessa própria escória que é formado, que protege. Por isso que tem a escória. Você precisa remover ela, porque aquilo é uma proteção para a sua solda, para ficar tudo ok. Então, se você pega um eletrodo de baixa qualidade, é óbvio que na hora que está ali participando, porque a escória ela participa na poça de fusão, ela fica ali girando no meio da solda. Só que é para ela girar, subir, solidificar. Não participar e ficar lá no meio participando. Não, isso é um problema. Então, cuidado com a qualidade do eletrodo revestido. Compra de 1 quilo para você testar, pega uma marca top, compra e faz um teste com aquele eletrodo, depois você faz com esse que você está fazendo e está deixando incrustação, está ficando ruim. Você vai voltar aqui e me contar, tenho certeza que você vai falar, Fábio do céu,
comprei agora um eletrodo melhor e realmente faz toda a diferença. Agora que você já entendeu o que é que deixa essa incrustação nos pontos de solda, também vou ensinar que tem uma técnica de soldagem que mesmo que ficar incrustado, você vai conseguir fazer com que ele saia dessa incrustação, suba, solidifique e fique sem problema algum. E vou mostrar essa técnica agora. Vou fazer algumas técnicas de soldagem ponto a ponto para a gente ver o que é que acontece. E aí eu vou mostrar para vocês na prática o que não pode acontecer e o que pode acontecer. Para fazer esses testes, vou utilizar aqui a inversora Flama 221 da Boxer Soldas. Vou utilizar o eletrodo E6013 de 2,5 mm da marca GMW. Como eu vou soldar uma chapa fina, que é uma chapa 18, 1,2 mm, nós vamos unir de topo, que é o meio que mais fura, por isso que se usa muito fazer a solda ponto a ponto. Pronto, dei um ponto de cada lado para a gente poder agora fazer aqui os pontos de solda, porque eu vou fazer de um lado, depois vou fazer de outro, de outra maneira. Então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar como já vi muita gente fazendo. Eu vou usar em 60 a corrente, vou deixar aqui em 60, que é mais fácil soldar a chapa fina. Realmente é mais fácil, porém é perigoso, não dá a penetração necessária. O que muita gente faz? Vem dando ponto, vem fazendo ponto, vai dando ponto, vai dando ponto, um seguido do outro, com a corrente baixa e geralmente, às vezes, um eletrodo de baixa qualidade. Como eu não tenho nenhum de baixa qualidade, vai ser difícil a gente fazer isso aqui. Mas eu vou tentar fazer uma simulação do que fazem e acaba ficando incrustado no ponto a ponto. E o resultado, com uma corrente baixa e esses pontos dando na sequência, olha o que acontece. Nesse modo, nota-se que houve algumas falhas na hora da solda, também houve aqui essas crateras e, incrustação, acabou sim incrustando escória na solda. É disso que os gringos falam que não pode fazer, porque aqui a solda ficou frágil. Numa serralheria, então, que a pessoa vai passar o disco aqui de desbaste ou flap para ficar liso, vai ficar uns poros e vai ficar muito fraco, porque esse tipo de solda não dá penetração. Se você olhar aqui pelo lado de dentro, eu vou até abrir para mostrar, não há sinal algum. Olha lá, pronto, assim dá para ver. Ó. Olha lá dentro, ó. Vejam que o lado da solda, vou descer e olha lá dentro, ó. Não há um ponto de solda. Olha aqui, ó, esse ponto de solda que eu dei aqui do lado, ó lá, ele deu penetração. Pode ver que ele está aqui dentro. Agora, olha essa linha aqui, ó, não tem um ponto lá dentro. Por quê? Porque 60 amperes, 65 amperes geralmente não dá penetração. Você pode até conseguir, claro, caprichar, que eu fiz de qualquer jeito para incrustar mesmo. E você pode até fazer a solda aqui, mas não vai dar penetração, não vai ficar um serviço garantido. Agora vamos ver o que fazer para resolver e não acontecer isso? Agora o primeiro passo é subir a corrente para 80, no mínimo. E agora eu vou fazer a solda de ponto a ponto, porém o que eu vou fazer aqui? Vou dar um ponto, próximo ponto eu vou pegar na metade do ponto e puxar, na metade do ponto e puxar. Nunca bate direto no metalon, porque geralmente ele pode furar. Então você vai batendo em cima da solda, solda sobre solda e vem vindo, vem trazendo. Aqui já houve uma diferença do ponto, aí eu dei um ponto em cima, no meio dele puxo, dou no meio do próximo puxo e vou fazendo uma costura, sempre subindo na metade do ponto anterior e puxando. Então vamos lá.
Vejam como ficou bacana. Só houve um problema. Aqui, ó, houve um ponto, como se fosse um vulcãozinho, né, saindo. Apenas um pontinho. O que fazer aqui? Só vim dar um ponto de solda aqui em cima novamente, que ele vai tirar aqui. Só que, ó, não há incrustação quando o eletrodo é de qualidade. Pode acontecer sim, porque já aconteceu comigo com o eletrodo inferior, ficar aqui algumas escórias, como ficou na parte de baixo. Porém, olha que legal que ficou. E só deu esse único pontinho aqui. Para resolver isso agora, um ponto de solda aqui em cima já resolve o problema. Vejam que a única coisa que eu fiz, eu não troquei o eletrodo, só aumentei a corrente da máquina. Saímos de 60 para 80 amperes. Já melhorou muito. Acabou dando esse pontinho. Se eu aumentar mais um pouquinho, com 85 é provável que nem acontece isso daqui e fica show de bola. Agora a parte de penetração, vamos ver se mudou? Ó, vejam esse lado que eu acabei de fazer, descendo e vamos lá. Aqui por dentro, vejam que já tem um aporte térmico passando aqui, ó, e alguns pontos já ficaram lisos lá dentro, ó. Vejam que aqui, ó, tem uma falhinha, mas ele já começou a dar penetração, não passou para o lado de dentro. Então, 80 amperes ainda não é o ideal. O ideal para ficar uma solda melhor é aumentar. Vamos fazer mais um cordãozinho agora em 90 amperes. Agora precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque agora está com a corrente em 90 amperes. Volto no ponto sobre ponto. Reparem que agora a corrente em 90 amperes não houve incrustação em nenhum ponto. Aqui foi uma bolinha de solda, vejam que é só uma bolinha de solda, não é aquela erupção. E ficou bem legal aqui, ó, o cordãozinho feito de ponto a ponto. Tá vendo que não há incrustação? Se tiver, é muito mínima, imperceptível a olho nu. Agora vamos ver se deu penetração. Vejam esse lado que nós fizemos, virando. Ah, olha lá dentro agora. Vejam que deu bem penetração aqui, ó lá. A solda passou para o lado de dentro. Aqui ficou reto e aqui é onde eu demorei um pouquinho mais, deu mais penetração. Isso significa, se você fizer ponto a ponto um pouquinho mais demorado, penetra ainda mais. Assim sim, ó, o eletrodo bate lá dentro, ó, bate exatamente em cima da solda. É isso que a gente precisa. Agora eu vou deixar a corrente em 90 amperes e vou tentar fazer uma simulação para ver se eu consigo deixar a incrustação, para mostrar para vocês qual é a solução para resolver caso venha ter incrustação. Aqui eu tentei incrustar, então deu aqui uma falhinha aqui houve aquele vulcãozinho, ó, incrustou aqui e aqui escória, ó. Pode ver, ó, que não é que eu não quis tirar não, ó, com a ponta do eletrodo eu tô tentando remover, ó, não sai, ó, tá incrustado, ó, não sai. Tá, Fábio, se acontecer isso, qual que é a solução? Vamos fazer o seguinte, aconteceu isso, agora não tenha medo de cordão. Pode vir chamar um cordão rápido aqui, ó, de fora a fora, vou fazer isso e vou mostrar o que acontece. Reparem o que eu vou fazer agora com a solda. Puxei um cordãozinho. Aqui eu vi que afundou um pouquinho, então eu vou refazer.
E vejam que a mesma solda que eu fiz, olha o que aconteceu. Como eu tive que abrir outro cordão, ficou uma bolinha aqui, ó. Mas não é aquele vulcão, é só uma bolinha de solda que ficou bem impregnada. Vejam que sumiu as impregnações que tinham aqui de escória no cordão. Por que aconteceu isso? Porque quando entramos com o eletrodo agora diretão, como deve ser feita uma solda, ele vai fazer com que aquela escória que estava aqui em 3 pontos impregnada entre em estado líquido e venha para a superfície. Então, saiu a escória daqueles de ponto a ponto. Isso significa, se estiver acontecendo com você, se você ficar com medo de ficar frágil a solda, faça um cordão em cima que o resultado vai ser esse. Você tira a escória de dentro daquele ponto a ponto que você fez. Agora, vamos ver se deu penetração? Vejam que aqui é onde eu acabei de fazer a solda. Vou virar e vejam lá dentro no brilho, aqui ó, o eletrodo bate, ó. Por quê? Porque deu penetração. Mesmo que eu fiz uns pontos falhados e deu incrustação, vejam que quando fez o cordão, ó, o eletrodo bate, ó. Por quê? Porque fez um ressalto, a solda passou e deu penetração. Com isso você consegue corrigir os pontos de incrustação ou até falha, fazendo um cordãozinho em cima novamente. Assim você resolve o problema de ficar alguma escória impregnada e enfraquecer um cordão quando é chapa fina. Então aqui está o resultado, que apenas regulando a corrente da máquina e a forma de fazer os pontos, você já consegue resolver o problema de incrustação na solda. Viram que interessante como é importante saber regular a inversora de solda? É isso, conforme a regulagem você também altera o resultado. Então, como foi provado aqui, se você soldar com amperagens um pouco mais alto, vai ficar muito melhor para penetrar e também não deixar incrustar a escória na solda, mesmo que seja ponto a ponto. Ah, mas de alguma maneira minha solda está incrustando. Como eu mostrei para vocês, vai lá e puxa um cordão em cima sem interromper. Você vai fazer com que aqueles pontos que incrustaram façam com que se misture novamente ali a escória e ela solidifique no alto, fazendo com que ela saia de dentro do ponto a ponto e a solda fica bacana. E aí, gostaram desse vídeo? Então fiquem tranquilos que eu provo aqui que não tem problema nenhum você fazer de ponto a ponto, porque é assim, meios de mesmo ponto a ponto, você conseguir fazer com que não fique incrustação na solda. Mas lembre-se, trabalhe com tudo que você puder de qualidade para não ter problema. E aí, que outro tipo de solução para solda você quer ver? Deixa abaixo nos comentários. Meus queridos, espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.